Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo certinho aí? Classe de hoje, cadena simpático cervical. Um breve resumo neuroanatômico para sabermos onde estamos parados é o seguinte: o sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e periférico. À sua vez, o sistema nervoso central, composto por encéfalo, tronco encefálico, cerebelo, médula espinhal. Isso por um lado. Sistema nervoso periférico, nervos craniais, nervos espinais, gânglios. Só que é o seguinte, o sistema nervoso periférico também tem uma outra divisão. Ele se subdivide em um sistema nervoso somático, voluntário, e um sistema nervoso autônomo, involuntário, tem uma autonomia. À sua vez, o sistema nervoso autônomo se divide também em três grandes sistemas: sistema simpático, parasimpático e entérico. Hoje nos toca ver a parte anatômica do sistema nervoso simpático da porção cervical, ok? Bom, isso será muito mais abordado em fisiologia, viu? Terão uma breve conhecimento anatômico em neuroanatomia, mas será mais abordado em fisiologia, na parte de neurofisiologia. Ok, meus queridos? Então, passar o slide. Bom, tronco simpático, cadena ganglionar, laterovertebral. É esse tronco aqui, na porção cervical. E ele descende, porque temos ele na porção simpática. Dessa cadena temos a porção cervical, torácica, lombar e coxígeo, se não me engano. Bom, aqui mais que nada, mostra-se como está composta a organização general. Como se comunica? Por um lado, temos a médula, através das suas hastas, raiz dorsal, raiz anterior, através de ramos. Como se comunica? Com a cadena ganglionar, para que depois a sua função siga, seja ela acompanhar algum órgão efetor, que tem que acompanhar um órgão efetor, né? Essa resposta, ou algum outro tipo de nervo. É o seguinte, o sistema nervoso autônomo aqui, ele fala, que também é conhecido como autônomo vegetativo, especificamente simpático, está formado por essas fibras. Quais? Fibras pré-ganglionares, mielínicas, vou acompanhar aqui a legendazinha, ó. Fibra, a neurona pré-ganglionar, né? Saindo aqui, ó, pela raiz ventral. Gânglios simpáticos, esses abutamentos aqui, né? A nossa cadena, né? Gânglios simpáticos. Fibras pós-ganglionares amielínicas e órgãos efetores que estão por fora. Aqui seriam as fibras pós-ganglionares, né? Pós-ganglionares. Bom, isso por um lado. Agora, o gânglio do tronco simpático, que está aqui na lateral aqui, ó, ele corresponde basicamente a cada vértebra. Só que ele bota um adendo aqui. Há menos gânglios que vértebras por fusões. Tá? Tem essa diferençazinha aí. Beleza. São centros nervosos vegetativos periféricos. Sem eles aqui não dá para viver. Cada um se conecta através de ramos comunicantes. Ó, temos aqui os ramos comunicantes que chama branco e gris. Aqui está. Através desse ramo gris se comunica com o nervo raquídeo, está aqui fora, e do ramo branco pode seguir aqui descendendo seu caminho. Também, aqui embaixo, vamos lá, com gânglios adjacentes por tronco simpático e com toda a periferia dos nervos simpáticos. Beleza. Não, nada, não se enrosque muito com esse lado, é só para mostrar como está organizado, tá? Bom, agora o tronco simpático em si, ó, é formado por gânglios conectados por ramos interganglionares. Interganglionares aqui. Então, médula espinal, cadena simpática lateral, viu? E se estende de cada lado da vértebra. Então, tem o lado esquerdo e o lado direito. Sai desde a base do crânio, porque aqui, ó, a divisão, aqui é simpático. Por um lado, ó, o simpático, e aqui, ó, parasimpático. O parasimpático é bem mesmo da base. Mas beleza. Gânglio cervical superior, hasta o cóccix, de onde se une com o tronco oposto e forma um gânglio limpo. Enfim, suas divisões são quatro: cervical, torácica,
lumbar, pequenininho aqui na região sacral aqui, ó. Isso aqui é simpático. Então, para um lado aqui, ó, lado simpático. Parasimpático é outra história. E a função é conduzir impulso em ambas direções, tanto ascendente como descendente, tá? E dar ramos também nos plexos das vísceras, né, periviscerais, que nervam os órgãos internos. Aqui a gente vê bexiga, intestino, rins, estômago, enfim. Então são conceitos de direções ascendentes, descendentes, vias sensitivas, vias motoras. Vocês vão incorporando de acordo com a cursada, tá? Agora vamos falar do tronco simpático cervical propriamente dito, que temos se estender da base do crânio, ó, bem pegada aqui a base do crânio aqui, ó, até a abertura superior do tórax. É só isso aqui, a nossa cadena simpática cervical. Ela se divide em três grandes não, mas três gânglios importantes, né? Temos aqui o gânglio cervical superior, o maior de todos, funcionado, tem essa um corpo fusiforme, assim que fala, fusiforme, e ele é formado pela fusão, ó, de C1, ó, através desse ramo aqui, ó, C1, C2, através desse ramo aqui, ó, C3 e C4. Aí forma aqui, ó, o nosso gânglio cervical superior. Vejam a íntima relação dele, ó, com essa artéria já conhecida entre a gente. Temos aqui, vamos lá, começar aqui de baixo. Artéria carótida primitivos, esse abutamento, né? Seno carotídeo, gônus carotídeo, que divide em externa e carótida interna. Então, a íntima relação dele com a carótida interna. Logo mais, temos aqui o gânglio cervical médio, que às vezes é inconstante, pode estar ou não. E por fim, esse aqui de baixo, que seria, cadê? Seria e é o gânglio cervical inferior, que, por estar funcionado com o primeiro torácico, porque assim, essa cadena ela segue, né? Cadena torácica. Ao funcionar, ó, aqui um gânglio, aqui o outro. Se funciona e forma esse gânglio, forma de estrela, né? Pelos clássicos, chama gânglio estrechado, ou céfalo torácico. Importante. Esse aqui é o coadjuvante da aula de hoje. Tranquilo, três gânglios aí dispostos. Vamos falar um pouquinho de cada um. Quais são as particularidades do gânglio cervical superior? A sua localização. Percebam, já falei uma. A íntima relação dele com a carota interna, né? E ele acompanha esse espaço aqui retroestilo, né? Por detrás dos músculos, no caso aqui, estilioideu. Se lembram da apófise estiloide, né? Tem todo aquele ramichete de Orlando. Então tá tudo por detrás daquelas estruturas, né? Musculares e ligamentárias. Então tá aqui ele aqui, ó. Bom, ele é resultado da fusão dos gânglios de C1 a C4. Vimos no slide anterior. Forma fusiforme, tem esse tamanhozinho aí e emite números colaterais, ramos colaterais. Bom, localização, espaço retroestílio, com direção oblíqua hacia a barra fora, beleza? E constitui o elemento mais posterior e descendente desse espaço. Beleza, é isso aqui. Bem abaixo aqui, hipófise mastoide, lobo da orelha aqui, profundo, espaço retroestílio, pega a carota interna. Beleza? Vamos lá. O que mais? Aqui é uma vista lateral. Aqui já é um corte bem posterior. Pode ver que cortou aqui a apófise basilar, véio, do nosso osso hospital, né? E aqui já a apófise mastoide aqui, né? Um pedacinho dela aqui. Então, ó, como tá bem posterior. Ó a visão aqui dos músculos que os músculos aqui da região posterior, biqueixo. Enfim, olha ele aqui, nosso gânglio cervical superior. Qual a relação dele com esse músculo aqui? Vamos ver aqui. Posteriormente, ó, aplicado contra a face cervical pré-vertebral. Se lembra que o queixo tem como quatro faces? Aí tem a pré-vertebral que embola, envolve todos esses músculos, tá aí. E está separado pelo músculo largo do queixo, que esse aqui está debaixo dele, e o recto anterior da cabeça. Ó, largo do queixo aqui e o separador da cabeça está aqui por cima, aqui, ó, músculo, no caso, recto anterior da cabeça, aqui, ó, que seria isso aqui, ó.
ok? Anteriormente separado pelos músculos distritos, que é naquela outra visão, faringe, e os nervos também, os vasos distritos. A visão anterior é essa aqui, ó, quando ele se refere, que é a visão anterior. Aqui é a visão posterior, porque ó, o corte aí, bem profundo posterior. Lateral, relação com quem? A apófise mastoide. Tá aqui cortadinho. Coberto pelo vento posterior digástrico, naquela outra visão. E acompanhado pelo artério hospital. Enfim, imediatamente por paredes faríngeas, também na sarritalis posterior. Enfim, aí tá fino demais. É saber que ele tá aí, tá bom? Estruturas vasculonervosas mais importantes. Interessante isso aqui, ó. Vou dar um zoom aqui pra gente ver melhor. Ó, coisa massa. E não confundir essa massa amarela aqui, ó, que é o gânglio inferior do vago, né? O nervo vago é grande demais. Então ele tem os gangliozinhos. O nosso simpático cervical é isso aqui, ó. Fusiforme ele é maior, essa massa. Então, olha as estruturas que ele se relaciona, que está bem pertinho, né? Primeiro o gânglio inferior do vago. Passa por ele aqui, ó, atravessando aqui, ó. Nervo hipoglosso. Também nesse entremeio aqui, a apófise vaginal da estiloide, né? Que aqui a estiloide está cortada. Aí tem uma pequena apófise de baixo. Olha ela aqui, esse tubão azul, qual é? A vena jugular interna também se relaciona. A carota interna, nem hablar, né? Nem hablar. Entre a jugular interna e a carota, qual o nervão aqui, qual o nervão que passa entre elas? É o vago, né? Tem um gânglio aqui, ó, o nervão aqui embaixo. Beleza. Olha os numerosos ramos que ele dá. Primeiro ele vai dar um ramo nervo carotídeo interno, porque ele meio que ele envolve toda a carota interna, formando esse plexo carotídeo interno. Importantíssimo. Daqui, ó, aqui é o gânglio de Garcia, né? Que forma aqui o trigêmeo todinho, ó, com seus três ramos. Ele também dá um raminho aí. Ramo comunicante com nervo cervical. Olha o tanto de ramo que ele dá aí, ó. Faringe, laringe, tiroideu. Dá ramos aqui, ó, para o plexo carotídeo comum aqui, ó. Nervo raquídeo superior, glossofaríngeo. Então ele dá muito ramo, dá muito ramo. Isso é um corte das vértebras, entendeu? Que é osso. E aqui é ele, tá? Isso por um lado. Então só fala a relação às suas principais estruturas, que é o nervo hipoglosso, que passa por detrás do gânglio, medialmente lateral, com meio que contorno o polo superior dele, né? Aqui é o polo superior, faz sentido. Depois, ó, esse que é o acessório. Carota interna, por delante, polo superior também, tá aqui mais desse lado. Vena jugular interna, delante do polo inferior. No caso, está cortado aqui, seria esse pedacinho aqui, ó, que corresponde ao polo inferior. E entre gânglios e vasos, né? O gânglio inferior do nervo vago, tá aqui, ó, tá entre ele, que tá tudo contenido na vaina aqui da carota. E muitos nervos aí, ramos que ele dá, e os nervos vizinhos, o glossofaríngeo, o intermédio, enfim. Glândula cervical superior já foi. Médio. Médio é isso aqui, ó, que pode estar ou não, né? Porque é inconstante. O tronco cervical mais fino de todos, ele é vertical, né? Ubicado aqui no plano posterior da região carotídea. Ó. Olha ele aqui. Se encontra entre os músculos escaleno anterior. Cadê? Escaleno anterior. Tá aqui. Largo de queixo, baixo. Coberto também pela face pré-vertebral. E ele é formado pela união de C5 a C6. É um gânglio inconstante, pode estar ou não. E aqui o livro, Latarquet faz uma salvidade. Se está presente, se ele está presente, ele está perto do arco da artéria tiroideia inferior. Ela não está aqui. A altura do tubérculo carotídeo, né? Aqui tem a vértebra aqui, ó, tem o tubérculo carotídeo da vértebra, entendeu? Enfim. Se ele não está ausente, né? O ramo interolunar pode formar um orral ao redor da artéria. Isso é detalhe, isso é fino, isso aí não precisa saber não. É saber que ele está aqui, ó, essa regiãozinha, mediana, inconstante. Agora, esse aqui de baixo é importante. Gângulo cervical inferior.
coadjuvante da classe. Muito massa esse gânglio. Presta atenção. 75% dos casos, ele está funcionando como primeiro gânglio torácico, formando gânglio estrechado. Então temos aí uma alta porção que não pode estar só ele só, né? E olha aí, cara, isso aqui, se vocês puderem desenhar, porque aqui você repassa todo o recorrido e a relação da artéria subclávia e com seus ramos. Porque é o seguinte, o gânglio cervical médio dá seus ramos comunicantes também, ó. Olha através desse ramo aqui, ó, famosa a asa subclávia, né? A famosa asa subclávia de Wilsons. Olha como sai, cara, e percorre aqui, ó, em volta a artéria subclávia. E ao percorrer a artéria subclávia, já meio que se comunica o cervical médio com o estrechado, ó. O estrechado é esse aqui, ó. Todo amarrotado ele, tá vendo? Então, olha uma relação. Olha as estruturas que estão lá dele. Tudo pegado. Estão vendo aí? Pois bem. Ó aqui, ó. Escalando anterior. Quem cavalga ele, ó. Ó o freio cuzão, bonitão aqui, ó. Vai lá pro diafragma. A subcava dando seu tronco, tiro cervical. Viu? E é isso. Ele é o seguinte. Ele tem a forma redondeada, oblongada e semilunar. Rodeia a cara posterior medial da origem da artéria vertebral. E pode apresentar esse semianísio anterior, cordão gris. Né? Semianísio, cordão gris. E ele é o resultado das fusões dos grânulos C7 e C8. E se conecta através do gânglio, através da asa subclávia de Wilsons com o gânglio médio e rodeando a artéria subclávia. Então, meu irmão, então isso aqui é importante, viu? Então, a conexão do gânglio cervical médio através da asa subclávia de Wilsons com o gânglio estrechado, recorrendo à artéria subclávia. Muito sensível esse desenho. Aqui, achei massa também essa imagem aqui, ó, porque assim, ele praticamente está deitado, ele está em cima da cúpula pulmonar. Pô. Aqui é pulmão, viu? Pulmão, por cima do pulmão tem a pleura, então cúpula pleural. Olha a relação dele. Esse corte é muito louco, não sei se vocês entendem. Esse corte é o seguinte, presta atenção aqui para a câmera. Esse corte é aqui, cortou aqui, ó. A nível, corta aqui e vira para vocês. Então, cortou aqui e virou. Entendeu? Massa demais. E aqui mostra, ó, a artéria vertebral cortada, a vena subclávia. Cadê a vena subclávia? A artéria subclávia aqui, a vena subclávia, a vena jugular. Vocês entendem esse corte? Top demais, pô. E aqui, ó, mostra ele aqui. Aqui é osso, né? Primeira costicha, vai descendendo aqui. E aqui a relação dele aqui, o ganso estrechado. Aqui já tem plexo, já começa a ter os plexo cervical aqui, plexo, no caso braquial. Beleza. Então, vamos falar do gânglio estrechado propriamente dito. Ou céfalo torácico. Olha ele aqui, essa estrutura aqui, toda pegajosa. Por isso que tem a forma de estrela, né? Uma coisa assim meio alien. Olha ele aqui, ó. Todo pegado, ele pega em tudo aí, ó. Por isso que tem essa forma de estrela. Estrechada, né? Olha o orral que ele faz aqui, ó, para a artéria vertebral. Um monte de ramo que ele dá aqui e comunica, entendeu? Ó, cortou aqui um pedaço aqui da cúpula pulmonar de pleural, tá cortado o pulmão, né? Cortou esse músculo aqui também, ó. Cortou esse músculo aqui também, ó. Isso aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver que músculo é esse, rapaz. Deixa eu não localizar, não. Não sei se. Tem que ver que músculo é esse aqui. Mas, ó a profundidade que ele se encontra. Esôfago, tráquea, os grandes vasos aqui também. Beleza? Então vamos lá. Fusão do gânglio cervical inferior, C7 a C8, e o primeiro gânglio torácico. Tem uma forma de cono, base superior, numerosos ramos e tem esse aspecto de estrela. Ele está localizado frente ao queixo da primeira costicha.
Em la fossa supra-retropleural de Sibileu. Essa fossa aí é bom sabê-la. Porque assim, o gangue estrechado é uma estrutura que vão perguntar, né, se chegar numa instância, né, prática oral e se chegar na região aqui cervical, que o eixo você faz um passeio aí. Aí toma tudo, desde músculo, plexo cervical, nem hablar da questão vascular. E se o professor pinchar aqui, você perceber aqui, bem no pé, né, no caso, não confundir com fossa supra, viu? A fossa supra, supraescapular. Porque vocês vão se dar conta que é bem pelado, ele vai pinchar essa estruturinha e vai perguntar: que é isso? É um gânglio cervical? Que gânglio do cervical? Estrechado. Ele quer saber isso aí e o nome da fossa que ele se encontra. E essa aí, fossa supra-retropleural ou fossa retropleural. Ela tem outros nomes também, mas é isso aí. Que estrutura topográfica se encontra o gânglio estrechado na fossa supra-retropleural de Sebileu. Ok? Quais são as relações? Anteriormente, ó, a artéria subclave aqui, ó. A artéria subclave, sua rama e a artéria vertebral também. Posterior, ramos anterior, T1, que está aqui por trás dele aqui, T1 por trás, e parte do plexo braquial. Isso tudo amarelo aqui é plexo braquial. Então, ó, olha como o plexo braquial está por trás dele. Lateral, o tronco, costo cervical e músculos escalenos. Aqui é o escaleno, viu? Que é o escaleno anterior, se não me engano. Esse tronco costo cervical é uma das ramas da artéria subclave. Medialmente com corpo vertebral, T1. Uns colocam também como esôfago e tráqueo, mas está um pouquinho longe. E profundamente estão cobertos pelo trapézio, elevador de Scapra, enfim. E tá tapizado, isso aqui é bem profundo, é aqui, ó. Bem profundo. Vamos aqui para os limites da fossa supra-reto-pleural. Aqui, ó. Anterior, músculo escaleno anterior e artéria subclave. Vamos ver. Que imagem linda, rapaz. Imagem linda, perfeita. Ó. Artéria subclave direita, artéria subclave esquerda. Ó o gangue estrechado aqui. Ó como ele fica aqui, ó. Por delante dele aqui, a artéria subclave, né? Tá um pouquinho descendendo, né? O desenho tem um pouquinho mais em cima. Mas aqui temos aqui, se não me engano, o escaleno anterior. Ó como está disposto aqui atrás. Gangue estrechado. Aqui, ó. Lá aqui por trás dele, vocês percebem? A pontinha aqui, ó. Aqui é a cúpula, né, pleural, né? O ápice do pulmão, que também está em relação a ele. Então, anterior, músculo escaleno anterior, artéria subclave. Beleza? Tá aqui os dois. Posterior, a coluna. Que traz, se seguir essa linha, a coluna. Corpo da vértebra, no caso, T1. Superior, aí ele fala que o ligamento de Sibson, que é a membrana, é a membrana que está suprapleural, que está aqui. Esse desenho mostra aqui, ó. Esse ligamento vértebro-pleural. Viu? Isso é direto da pleura aqui de baixo. E engrossamento da face endotorácica. É o engrossamento da face endotorácica, na verdade. Inferior, cúpula pleural. Aqui a pontinha dela aqui, ó. Pontinha do pulmão aqui, ó. Pleura cervical, a cúpula, a pontinha. Tá vendo? Lateralmente, ó. Olha os plexos aqui, ó. Os ramos dos plexos aqui, ó. E os ramos comunicantes que dá pro plexo, ó. Olha os ramos comunicantes aqui, ó. E também a artéria subclave cruzando, né? Ela começa aqui, a artéria subclave, né? Devia estar um pouquinho mais de cima esse desenho, né? E descende aqui, ó. E medialmente, queixo de la primeira costicha. Eu usaria outro parâmetro medialmente, né? Eu usaria estruturas aqui no meio, como aqui, ó. Para mim, medialmente, a tráqueo e esôfago. Mas enfim. E aqui outra visão, outro desenhozinho. Ele também tem um nome próprio, né? Neubai. Enfim, um nome complicado. E tá aqui o gangue estrechado, ó. Bonitinho aqui, ó. Viu? Então, aprendam. Fossa suprarreto pleural, contenido, gangue estrechado, plexo braquial, entendeu? Grandes vasos também, artéria subclava. E o último slide é a importância desse ganho. Dos três, por que ele é o mais importante? Porque, assim, infelizmente, nosso corpo tudo se adoece, né? Tudo se enferma. E é uma patologia, principalmente tumores, cânceres, né? Em ápice pulmonar, que acometem aí esse gânglio estrechado. E repercute em muitas coisas, muitos sinais e sintomas. Um deles é esse aqui. Ah,
Último slide não. Ramos ganglionares fechados. Aqui é ele, ó. Olha que imagem linda dele assim, cara. Olha. Ele é, ele é invocado, ele parece um alien mesmo. Os tentáculos aqui, ó. Olha o tanto de ramo que ele dá. Primeiro, ramos comunicantes aqui, ó. Tem um C8 aqui do presbacterial, ramos comunicantes. Há um ramo pulmonar, esofágico, comunicante laríngeo, cardíaco, tanto médio, inferior, com frênico, um ramo comunicante, a asa de isso aqui, né? Ramos tiroideus, demais. Então, imagine uma patologia acometida nesse gânglio aí. Tantos sintomas não vai dar. É isso. Esse era o slide que eu queria chegar. Há um tumor, essa massa aqui, ó. Há um tumor, chama tumor de Pancoast, Tobias, apical pulmonar. Esse aqui cai em prova de residência. Vocês vão ver isso interna. É importante. Tumor de Pancoast. Ele tem um tumor, tem a doença, que é um tumor mesmo de ápice pulmonar, e tem a síndrome de Pancoast, em conjunto, a síndrome de Claude Bernard Honey. Esse nome é muito invocado. Eu acho massa demais esse nome. Claude Bernard Honey. Então vamos lá. Por quê? Porque acometeu todos esses ramos comunicantes aí no povo. Olha que massa. Olha a merda, na verdade. Eita, não pode falar aqui não. Enfim. Então, vamos, isso por um lado. Olha o tanto de probleminha que pode dar esse tumor aqui no ápice pulmonar. Primeiro, a síndrome de Hanner por afetação simpática cervical, no lugar da miose. Vocês podem ver aqui que tem uma pupila dilatada e outra bem. Então, miose seria a pupila, né, dilatada. Né? Depois temos a piptose, ó, a pálpebra, esse decaimento de pálpebra, entendeu? E no oftalmo seria como que o olho tivesse meio que afundado, né? O olho assim afundado. E anidrose facial e ipsilateral, que só um terço da metade da cara é, soa, né? Que seria sudorese, soa. Que seria sudorese. Então, muito invocado isso aí. Isso por um lado. Agora, a afectação do plexo braquial acontece isso aí, ó. Parestésia e dormência. Por quê? Porque vai afetar o plexo braquial. E a gente viu que é um tumor que ele também ele dá ramos, né, para o plexo braquial e acomete isso aí. Então é interessante vocês estudarem, relacionar, entender por quê. Mas para, né, o conhecimento não ficar vago. Gente, é só isso, entendeu? É só isso. É só corrigindo aqui, mioses é contração da pupila contraída. Midríase, que é a pupila dilatada, viu? Que é o que acontece. Beleza? Tranquilo? Aulinha tranquila. Não se roça muito com aqueles dois primeiros slide, não. Só desenhar aqui, faz um esboçozinho dos três gânglios, particularidade cervical, médio e o inferior, sim. Fossa retro, suprarretropleural, as relaçãozinhas dele. E é isso, mais nada. Essa parte aqui, o final, não precisa saber, não. Valeu, um grande abraço, bons estudos. Tchau, tchau.